Ora, muito bem-vindos uma vez mais aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal é sempre ao sábado e hoje, visto que vem aí o verão, não é? Vamos falar aqui de situações, uma situação específica que preocupa muitas pessoas, especialmente aqui um determinado grupo de pessoas, que são as mulheres, as senhoras, que me vêm desse lado, com certeza. E hoje vamos falar de uma patologia, se é que se pode chamar assim, que é a celulite, não é? Vamos falar hoje um bocadinho sobre a celulite, as prevenções, ou seja, a prevenção que pode haver no sentido de a minimizar ou de evitar, e tratamentos que existem, mais invasivos, menos invasivos, isto é como tudo, não é? E sintomas, e vamos então abordar um bocadinho aqui este universo hoje e até já. Então, voltando aqui ao canal, uma vez mais, bem-vindos aqui a quem me segue, quem está desse lado, o meu muito obrigado. Bem-vindos então novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Hoje, como eu falei e como eu abordei ainda agora, vamos falar aqui um bocadinho sobre a celulite. É algo que afeta principalmente mais aqui as mulheres, não é? As mulheres. É óbvio que causa transtornos e acaba por afetar não só a parte física, mas também a parte psicológica, que as pessoas muitas vezes não se sentem à vontade para mostrar o seu corpo, principalmente na praia, não é? As pessoas usam menos vestuário e ficam mais expostas, não é? E as pessoas acabam por não se sentir bem até a usar aquele vestido que gostariam de usar, aquelas calças que gostariam de usar, entretanto, alguma indumentária que poderá não ser usada, e embora a pessoa o deseje, por complexos, que é perfeitamente normal. Portanto, antes de falarmos aqui mais na celulite, de uma forma mais específica, temos que saber o que é isso, o que é celulite, não é? E não é mais do que a acumulação de gordura, não é? Alguns depósitos de gordura que se vão acumulando de alguma forma, têm um aspecto granuloso e até formam o dito casca de laranja, né? A dita casca de laranja, que se fala muito na casca de laranja, e a sua distribuição é de certa forma irregular e então tem um aspecto então bastante rugoso, até granuloso, à superfície da pele. Portanto, essas camadas de gordura vão-se acumulando à superfície da pele, que então tornam e demonstram e dão a conhecer esses tais relevos característicos e denominados muitas vezes por casca de laranja. Portanto, sabemos que então que a celulite, como eu falei há pouco, ronda mais ou menos as pessoas que são afetadas pela celulite, são principalmente as mulheres, o género feminino é o mais afetado pela celulite, principalmente aqui por fatores hormonais, não é? Os fatores hormonais acabam por influenciarem muito aqui o aparecimento da celulite, principalmente aqui após a puberdade. Portanto, após a puberdade, que são é aquela fase de vida em que começam a aparecer aqueles caracteres sexuais, aquelas características mais de cada género, não é? Há um crescente de hormonal, não é, no organismo, e esse crescente hormonal vai trazer aqui vai proporcionar, aliás, determinadas características, né, determinados fatores que vão também eles proporcionar aqui ao aparecimento da celulite e então esse aparecimento dessa camada de gordura e para termos aqui uma ideia da situação, 95% das mulheres após a puberdade de algum modo, de alguma forma são afetadas aqui pela celulite, ok? Portanto, temos muita ideia também que a celulite apenas afeta as pessoas gordas, não é? As pessoas obesas, mas isso não é verdade, não é? Muitas vezes nem se nota tanto essa celulite nas pessoas que são mais obesas, porque a gordura torna-se até, de certo modo, mais compacta, não é? A celulite afeta tanto pessoas obesas como pessoas magras, portanto isso é um mito. Também existe celulite infecciosa, e esta celulite infecciosa é algo com que eu me deparo algumas vezes durante o desempenho das minhas funções no hospital, portanto acabo por ter algumas situações de celulite infecciosa. Basicamente é uma inflamação dessa mesma pele e essa inflamação, não é, pode levar aqui a infecções bacterianas graves até e que até podem ser de algum modo fatais, não é? Se nada for feito, se não houver nenhum tipo daqui de
tratamento, e o tratamento é feito a nível de antibióticos, da administração de antibióticos endovenosos, e acompanha ou é acompanhada por sintomas como vermelhidão, como dor, como rubor, como edema, ou seja, um inchaço, não é? Que pode levar em determinados sítios do nosso organismo até a síndromes comportamentais, ou seja, com o edema é tanto que vai haver aqui um comprometimento da circulação naquele sítio e que pode levar a isquémias, ou seja, a falta de sangue e, consequentemente, de oxigênio, nutrientes, a partir daquele sítio, ou seja, do local onde existe aquele edema, aquele inchaço. Portanto, são situações complexas, são situações urgentes e que têm, de alguma forma, de ser administradas aqui alguns tipos de antibióticos para tentar debelar este tipo de infecções bacterianas que levam aqui a estas celulites que podem até se tornar sistémicas e se espalhar de uma forma muito rápida, ok? E se tiverem algum tipo de sintoma idêntico, não é? Com algumas características idênticas ao que acabei de referir, o melhor é sempre procurarmos aqui, ou se tivermos algumas dúvidas, procurarmos sempre aqui um profissional de saúde presencialmente, de forma a que nos possa ajudar de algum modo, ok? E então evitar a progressão, se for caso disso, da dita patologia, portanto, e o agravamento. É óbvio que, e a par do que eu disse inicialmente, este tipo de situação, embora muitas vezes inócua, não é? Inofensiva, pode causar alguns tipos de transtornos psicológicos, não é? Não é só do físico que aqui falamos, porque esta dimensão da celulite vai muito além do físico. Portanto, temos a situação da vergonha, do complexo, do constrangimento, em a pessoa demonstrar ou mostrar o seu corpo, não é? Como uma pessoa normal o faz, quando, por exemplo, vai à praia, quando, por exemplo, vai a uma piscina, como, por exemplo, no verão, em que a pessoa, principalmente as mulheres, gostam de andar com uma saia, com uma mini saia, com um vestido. Portanto, acaba por haver aqui alguma fobia social e haver uma certa reserva desse convívio, dessa vontade no meio social. Portanto, a celulite pode afetar aqui diversos fatores e este é um deles, ok? Portanto, é importante. Classificação, ela pode ser classificada em vários graus, portanto, aqui para vós vou trazer 3 graus, portanto, a celulite pode ser classificada num grau 1, e é um grau 1 em que, basicamente, não é detectada, não há sintomas, não há nada à observação que nos faça dizer que aquela pessoa tem algum tipo de celulite ou tem algum tipo de constrangimento devido à situação. Só a nível microscópico ou a nível de histológico, não é? De retirar ali ou fazer um género de uma biópsia, é que se pode detectar ali algum tipo de acumulação de alguns tecidos de gordura que se tornem, então, sejam específicos da celulite. Portanto, só a nível microscópico, portanto, não traz qualquer tipo de sintomas para a pessoa, nenhum tipo de constrangimento, muitas vezes. Ela normalmente é localizada também, todos sabem aí desse lado, normalmente, se for caso de serem mulheres, quais os sítios onde ela normalmente se acumula, não é? E, basicamente, é só com este tipo de equipamentos que conseguimos ter a certeza, ou técnicas, se realmente existe ou não. O grau 2 já é aqui uma pele que fica normalmente mais pálida, fica com uma elasticidade comprometida, de certo modo, uma flexibilidade, uma elasticidade da pele também fica comprometida de algum modo, porque tem muito tecido adiposo e acaba por não deixar aqueles tecidos adjacentes ali funcionarem nas devidas condições, por assim dizer, nas condições fisiológicas, e acaba por haver aqui algum tipo de constrangimento. Depois podemos avançar aqui para um grau 3, e o grau 3 normalmente é aquele tipo de celulite, que vê-se bastantes vezes, não é? Onde a olho nu, não é? A observação instantânea, podemos observar, parece uns grânulos, aquela casca de laranja, sem fazer nenhum tipo de expressão, ou seja, sem fazer nenhum tipo de pressão na pele, para que nós consigamos ver a dita celulite, a dita rugosidade, mas a olho nu, a pessoa a olho nu, basta a olho nu para conseguir observar essa rugosidade, esses grânulos, essas características típicas da dita casca de laranja, ok? Portanto, isso é a celulite de grau 3. Depois,
podemos, e a par do que eu acabei de dizer, fazer aqui um paralelismo entre a celulite no caso dos homens e a celulite no caso das mulheres. No caso dos homens, nós temos aqui um tecido adiposo que normalmente é um tecido subcutâneo que possui, por norma, aqui septos de fibras de tecido conjuntivo diagonais. Não são perpendiculares, ao contrário das mulheres, e mantêm aqui uma camada de gordura bem compacta, daí também não haver a rugosidade e não se observar, ou que não seja tão frequente, ou não ser tão frequente, haver esta observação de celulite nos homens, precisamente porque não são perpendiculares, portanto este tecido conjuntivo não é perpendicular, e é uma camada de gordura compacta e não, por assim dizer, ondulada ou tipo granuloma, ou tipo uns grânulos, ok? Portanto, mesmo nos homens obesos, ok? Portanto, para as mulheres, são as características mais conhecidas, não é? Portanto, há aqui um padrão de género de malha dos septos fibrosos que desenvolvem então perpendicularmente em relação à pele, portanto, desenvolvem-se de forma perpendicular em relação à pele. E o que é que acontece? Determinam aqui, de alguma forma, pelos efeitos das próprias hormonas, não é? E a principal hormona que fica presente desse lado, que acaba por fazer com que haja este tipo de situação, é o estrogênio. Portanto, o estrogênio, que é esta hormona feminina, tipicamente feminina, não é? Vai fazer com que haja aqui pontos de ancoragem da pele e, neste caso, a pele ao músculo, e vai haver então, puxam essa mesma pele para baixo, a passo que a camada de gordura entre eles empurra, faz o movimento contrário, empurra a pele para cima. E fazendo este tipo de movimentos, o que é que vai acontecer? Vai haver aquele padrão conhecido de altos e baixos, que é, por assim dizer, aqueles grandes, aquele aspecto rugoso, que se vê muito caracteristicamente quando olhamos para a casca de uma laranja. Portanto, percebemos mais ou menos como se nota na pele de uma pessoa, porque está aqui numa camada superficial da pele. Portanto, estas são as características mais presentes e mais direcionadas aqui para as mulheres. Os sintomas da celulite. Pronto, alguns sintomas nós acabamos por ter uma ideia mais presente, não é? Como o que eu acabei de dizer. Um dos sintomas é a observação, que nota-se então essas alterações a nível da pele, não é? O aspecto irregular dessa mesma pele. Há, nas formas então até mais ligeiras, só é normalmente, como eu referi ainda agora, detectada se houver a expressão da pele, ou seja, se houver uma pressão e um aproximar das pregas da pele. Portanto, aí conseguimos perceber que existe celulite ou uma flacidez, mas, caso contrário, não é perceptível a olho nu. Portanto, estas são as fases mais ligeiras da celulite. Nos casos mais avançados, há irregularidades que são muito acentuadas e temos a presença aqui de zonas deprimidas e elevadas. E tem tendência a aparecer em determinadas regiões, em determinados locais do organismo. Nas mulheres, como eu acabei de referir ainda há pouco também, acaba por estar mais localizada a nível das nádegas, não é? Nas nádegas, nas coxas. É principalmente essa zona onde as mulheres acumulam mais aqui estes aglomerados de gordura, que depois se determinam por celulite. No peito também, a nível do abdômen, nos braços, são as zonas que se tornam mais evidente, onde se torna mais evidente a presença aqui da celulite. As causas ou aqui os fatores de risco que podem realmente levar a este tipo de situações são causas hormonais, como acabámos de referir também, o sedentarismo, o tabagismo. O sedentarismo todos também percebem porquê, não é? A pessoa não fazendo exercício físico também é mais propício ao acumular de gorduras, não é? Usar roupas demasiado apertadas, não é? Que façam demasiada fricção na pele, e isso também vai haver comprometimento aqui, de algum modo, da circulação, não é? No sistema circulatório, principalmente o venoso, e vai levar também aqui a depósitos de gordura e possivelmente aqui também ao aparecimento da celulite ou desse grau de celulite, está bem? Portanto, os desequilíbrios hormonais são importantes, como eu referi também agora, e não sei que já disse várias vezes, mas é importante referir mais após a puberdade ou durante a puberdade, mas também não esquecer que no caso das mulheres, na menopausa também há aqui uma alteração hormonal muito grande que pode também levar aqui a perda muscular, a perda de densidade óssea, mas principalmente o que nos interessa para o vídeo de hoje é realmente aqui também a um aumento aqui da celulite. E
É óbvio que o uso de contraceptivos orais, como a pílula, por exemplo, também vai haver alterações hormonais. É óbvio que as mulheres que me estão a ver agora não vão todas aqui deixar de tomar a pílula, ou seja, o que for. É óbvio que não, têm que procurar conselho, se realmente sofrem de um grau, de grau 3, não é? De celulite, já que nos referimos aqui ao vídeo de hoje, se calhar o melhor a fazer, e antes de tomarem alguma decisão sozinho, é tomarem uma decisão aconselhada, portanto, informada. E essa decisão informada tem que ser realmente com a ajuda de um profissional de saúde, um médico, que possa realmente, caso não seja a especialidade dele, encaminhar para uma especialidade que possa ajudar relativamente aqui, no caso da pílula, por exemplo. Fazer outro tipo de pílula, existem vários tipos de pílula, cada uma tem os seus efeitos secundários, é óbvio, mas umas que se adequam mais a umas pessoas, há outras que se adequam mais a outras, portanto tem que haver essa avaliação da parte médica e uma decisão da parte da pessoa informada, acima de tudo. Isto é importante, ok? Portanto, estilos de vida, que no fundo os estilos de vida são não mais do que o exercício físico, são não mais do que o que a pessoa ingere, não é? O tipo de alimentos que ingere no dia-a-dia, mas os hábitos alimentares são muito importantes, porque é evitar realmente aqui uma dieta hipersalínica, ou seja, com muito sal. Uma dieta com muito sal também vai haver mais retenção de água, portanto vai haver aqui também mais a dificuldade do organismo em excretar essa mesma água, e uma dieta que seja também rica em açúcares vai levar aqui a aumento de gorduras também, porque o que não é consumido é transformado em triglicéridos, ok? São as gordurinhas que se acumulam muito a nível das coxas, nas mulheres principalmente, e a nível do abdômen nos homens. Portanto, a genética também é um fator que pode ser importante e que pode vir realmente aqui dos ascendentes. Portanto, quem tem a mãe, o pai, pode levar a que haja aqui uma probabilidade acrescida de vir a sofrer aqui de celulite, ok? Portanto, sedentarismo não quer mais referir, e realmente a pessoa que tem um trabalho em que passe muito tempo sentada ou muito tempo de pé. Portanto, nem uma coisa nem outra. Eu sei que é difícil, falar é fácil, mas temos de tentar arranjar aqui um equilíbrio na nossa vida, de algum modo, porque uma pessoa diz sempre que não tem tempo para fazer exercício, ou não tem disposição, porque foi muito cansada do trabalho, mas o que é certo é que quando tem alguma coisa urgente para fazer, a pessoa vai fazer e arranja tempo, quando é obrigada de certa forma, e vai fazer o que tem a fazer. Portanto, temos mesmo que fazer força e haver algum espírito de sacrifício para mudar aqui alguns hábitos alimentares e hábitos, no fundo, estilos de vida, não é? Que têm a ver com exercício físico entre outras coisas. Portanto, isto também é importante. E quando falo de hidratos de carbono, ou seja, dos açúcares, e falo aqui de algum modo também do sal, temos que adotar estratégias substituindo o sal ou não colocando o sal à mesa, como muitas famílias têm o hábito, porque têm sempre mais tendência a usá-lo, ou tentar que haja aqui alguns substitutos do sal, como por exemplo umas especiarias, os orégãos, uns coentros, usar assim umas ervas aromáticas de forma a substituir o sal. E no caso dos hidratos de carbono, o melhor é mesmo reduzir, porque os hidratos de carbono realmente são o veneno do nosso organismo, ok? São oxidantes natos, portanto é óbvio que são importantes, como a glicose, que é transformada em glicose, é a nossa fonte de energia, mas essa glicose pode ser ir buscar a outros alimentos, sem ser alimentos riquíssimos em sacarose, não é? Portanto, que são um disacarídeo. Em relação aqui ao caso do diagnóstico, como é que fazemos esse diagnóstico? Esse diagnóstico não é um diagnóstico que haja necessidade de grandes exames complementares de diagnóstico, não é? Basta haver aqui uma observação. Observação do quê? Das características da pele. Portanto, avaliamos as características da pele e, consoante essas mesmas características, quer um clínico, quer um profissional de saúde que tenha um olho treinado, facilmente observa que a pessoa tem algum problema de celulite e depois, de uma forma mais específica, tenta-se perceber qual o grau de celulite que a pessoa possa ter. Aqui, a nível do tratamento, podem ser usados vários, todos já ouviram falar da massagem. Existem massagens que nós podemos fazer em casa, com cremes que acabam por ajudar de algum modo aqui à circulação, por exemplo, que é um dos factos que pode ajudar aqui a reduzir a celulite, mas existem outro tipo de massagens, como a drenagem linfática, que todos já ouviram falar, que basicamente vai acionar aqui o nosso sistema linfático, daí a drenagem linfática, de forma a que haja aqui uma drenagem desses mesmos líquidos
e vai estimular de certo modo também aqui o tecido conjuntivo, e este mesmo tecido conjuntivo vai produzir então fibroblastos que tornam a pele então mais firme e não tão flácida e com aquele aspecto de casca de laranja. Portanto, isto pode ajudar de algum modo também a drenar líquidos e a pessoa até deixa de ter as pernas tão inchadas ou com aqueles edemas característicos e provoca um alívio também imediato na pessoa. Depois temos aqui um tratamento que é usado, o tratamento pelo calor. Depois temos aqui outros métodos, como a radiofrequência, que é eficaz contra a celulite, depois compacta a gordura, sem retirar dos adipócitos, portanto não há aqui uma remoção desta mesma gordura dos adipócitos e, de algum modo, de forma simultânea, estimular a produção aqui de colagênio e elastina na derme. E o que é que acontece? Havendo aqui a produção de colagênio e de certo modo de elastina, vai haver com que haja aqui então maior firmeza da pele e menor flacidez da mesma, portanto acaba por ajudar também nesse aspecto. A mesoterapia, que também é uma terapia que é usada no caso das celulites, que provoca um efeito tensor na pele, vai estimular a produção também de colagênio. Além disso, tem uma ação lipolítica, portanto, o que é isto lipolítica? Degrada aqui as células de gordura, que estão armazenadas e forma então essas rugosidades na pele. Estimula então a circulação sanguínea e é óbvio que vai estimular aqui e beneficiar a oxigenação e elimina aqui as toxinas que se vão acumulando naqueles tecidos que estão ricos em celulite, portanto vai haver aqui uma melhoria significativa. A lipoaspiração é algo que todos conhecem e eu fiz questão de trazer por isso mesmo, porque é muito conhecida, mas é uma técnica também com algum nível de perigosidade, portanto diminui aqui os depósitos de gordura no tecido subcutâneo, é mais invasivo, mas o seu efeito é ligeiro nos aglomerados de gordura que estão num nível mais superficial da pele, portanto não é muito eficaz nesse aspecto. Onde se observam mais até a celulite, portanto é algo mais invasivo porque é no fundo aspirar essas componentes que são ricas em celulite, esses componentes. A nível de prevenção, com certeza que é algo bastante importante, porque se nós prevenirmos, lá está, volto a dizer nos meus vídeos, desculpa, mas tem que ser. A prevenção é o mais importante para que nós venhamos a garantir, não é? Sofrermos, não é? Passarmos pelo padecimento, por este sofrimento, muitas vezes de patologias complicadas. Portanto, a prevenção é sempre o melhor. Quando falamos em prevenção, falamos sempre em mudança de estilos de vida, não é? No fundo, é uma dieta, passa sempre uma dieta saudável. Portanto, uma dieta que seja baixa em gorduras, que seja rica em fibras e frutas, neste caso vegetais, não é? Que os vegetais têm muita fibra por norma e haja aqui uma mudança então a nível do sedentarismo, que a pessoa passa a ser aliás mais ativa, que haja algum tipo de exercício físico. Também é claro, como eu disse também e como eu tenho dito ao longo dos vídeos aqui no canal, que cada pessoa é uma pessoa, tem que haver sempre aqui uma avaliação e consoante doenças crónicas que a pessoa possa ter, então adequa-se ao exercício a esse mesmo tipo de pessoa que temos à nossa frente. Portanto, a individualidade de vida é sempre uma componente importantíssima neste aspecto. Tem que haver aqui uma manutenção, ou tentar que haja uma manutenção de peso, portanto a pessoa tem que tentar manter um peso, ou então reduzir para os níveis de IMC, que é o índice de massa corporal, indicados para a sua estatura, não é? E tentar que haja aqui uma redução de stress na vida da pessoa, não é? Porque nós todos sofremos com o stress. O stress é uma das patologias do século XXI, não é? Se não quase a principal. E tem que haver aqui algum tipo de redução ou estratégias para que haja uma redução deste mesmo stress. Portanto, não esqueçamos também as indumentares, portanto, o vestuário, portanto, a roupa, como eu disse também já, deve ser uma roupa confortável. Não deve ser uma roupa apertada que faça fricção, evitar que haja aqui roupa muito apertada, justa, para que não haja aqui um comprometimento da circulação e aí um agravar da própria situação. Portanto, no fundo, são estes os conselhos que eu quero deixar convosco hoje, visto que se aproxima aqui a altura da praia, já estamos na altura da praia. Portanto,
Eu quero agradecer, como sempre, a todos os que estão desse lado. Obrigado, subscrevam o canal, deixem um like, esqueçam de dar um toquezinho na campainha para que haja uma notificação cada vez que surja um vídeo novo aqui no canal. Já sabem, da minha parte, eu sou o Tiago Mota, estou aqui todos os sábados para vos ajudar e tentar clarificar e esclarecer algumas dúvidas que possam existir aí desse lado. Portanto, uma vez mais, obrigado e boa semana para vós e boas férias, se for caso disso. Até lá.